Olá, boa noite, internautas do canal do MNPF no YouTube. Hoje daremos continuidade à nossa série de entrevistas Relato de Experiências. Hoje nós temos aqui a professora Luciana Barros, do Polo 29, Marambá, do Pará. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a sua história, sua trajetória acadêmica, né? Desde a graduação até sua conclusão do mestrado profissional. Tudo bem, professora? Sim, com o maior prazer. Ah, que bom. Então, a senhora pode iniciar nos contando um pouco sobre a sua vida na graduação, né? Como foi que a senhora despertou para fazer o curso de Física? Fala um pouco da sua história. Bem, eu comecei a me interessar pela física assim no segundo ano, quando eu comecei a estudar os conceitos de termodinâmica, né, no segundo ano, eu me apaixonei pela física. Eu era muito encantada quando o professor ele trabalhava, né, os conceitos. E aí, assim, no terceiro ano eu fiquei dividida entre física e história. Mas quando você começa a estudar para prestar o vestibular, e você vê que a física, eu vejo ela como completa. Ela tem tanto assim aquele encanto da história, né, como de outras disciplinas. Ela conversam com outras disciplinas. Então, assim, eu prestei o vestibular, né, para a UEPA. Aí eu passei e me mudei. No caso, eu sou de Orilândia, aí eu me mudei para Conceição do Araguaia para fazer o curso de Ciências Naturais com habilitação em Física na Universidade do Estado do Pará. E foi uma experiência muito agradável conhecer mais a respeito da física, conhecer mais livros, assim, mais fontes. Foi muito bom quando eu comecei a estudar, porque assim eu me senti completa em conhecer esse universo que a física ela nos apresenta quando nós começamos a estudar determinados fenômenos, sabe? Conhecer o espírito, assim, por exemplo, da questão assim que Galileu Galilei trazia para a gente quando eu estava fazendo a graduação, o espírito investigativo que ele tinha, assim, quando a gente lia o livro, né, a respeito dele, era muito legal. Então, no ensino médio eu já gostava, e na graduação eu falei, não, é isso que eu quero para mim, realmente. Então, eu gostei muito. Muito bom, muito bom. Quando você terminou a graduação, né? Aí eu acredito que surgiu para você, vamos dizer assim, três possibilidades. A primeira, né, iniciar uma carreira enquanto professor e parar um pouco essa ideia de pós-graduação. E ainda dentro da ideia de pós-graduação, outras duas opções. Você seguir pelo lado que as pessoas chamam física dura, né, que seria na parte de pesquisa lá em física, ou a parte de ensino de física e pesquisa em ensino de física. E aí, qual delas, né, você escolheu e por quê? A princípio foi na questão assim de trabalhar. Eu passei num concurso público como professora de ciência, né, que eu trabalho já há 10 anos no município de Sapucaia, no interior do Pará. E, no caso, eu comecei a trabalhar e fui gostando, principalmente na parte que a gente trata, assim, dos conceitos da física, porque ensinar para os meninos é muito bacana, aquela interação, a curiosidade que desperta neles, sabe? Mostrar fenômenos que são trabalhados, né, na física, né, aquela coisa assim da física e da química, desperta a curiosidade nos meninos e é muito legal trabalhar isso com eles. Só que aí surgiu a oportunidade, né, um tempo depois, de fazer o mestrado. E lá, assim, quando eu fui fazer todo o processo seletivo, eu comecei a conhecer esse universo, né, de fazer a pós-graduação e também a pesquisa. E hoje eu posso assim, dizer com muito orgulho que eu sou professora da educação básica, né? Pretendo continuar os estudos, sim, fazer o doutorado na área da física e fazer pesquisa, porque assim, eu gostei muito de fazer trabalhos, realizar atividades e divulgar, porque às vezes as pessoas não sabem que a gente faz uma determinada atividade na escola, porque você não compartilha. E eu gostei muito desse universo de compartilhar as minhas experiências e expor nos eventos que a
a SBF organiza, né? E é muito legal quando você, assim, recebe um aceite do seu trabalho. Então, assim, no caso hoje, eu posso dizer que eu venho desempenhando essas três atividades que você mencionou. Muito bem. Você poderia detalhar um pouco a respeito do seu produto educacional, o que consiste o seu produto educacional, de como você utiliza ele na escola, de como os alunos percebem, né, a atuação de você na escola com relação ao produto educacional? Bem, o que eu posso dizer com relação assim, ao meu produto, que ele é muito útil, eu venho utilizando ele já desde que eu coloquei ele em prática. Primeiro, no mestrado, eu coloquei ele em prática de maneira remota, né, por causa da pandemia. O meu produto educacional, ele trata dos conceitos, né, trabalhando os conceitos de absorção, emissão espontânea e emissão estimulada, para a gente focar no entendimento do laser e do LED, assim, como é o mecanismo de funcionamento dele. No caso, eu criei uma simulação computacional, né, com a orientação do meu orientador, o doutor Matheus. Aí, assim, dentro dessa simulação que foi criada no Blender, né, nós fizemos uma simulação do que seria uma representação do modelo atômico de Bohr para mostrar para o aluno os processos, né, de absorção e emissão espontânea e de absorção e emissão estimulada, para mostrar a diferença de quando no caso o elétron recebia energia, né, e mudava de nível, aí o que ocorria de um fenômeno para o outro, né? Nós tentamos demonstrar para o aluno o que seria essa representação, né? E quando nós fizemos a aplicação do produto educacional de maneira remota, foi muito legal, porque os meninos, eles estavam estudando por meio de apostila. Nós fizemos com 2 turmas, né, de 9º e 3º ano, assim, nós fomos bem assim, sabe, bem radicais, porque quando ensina os conceitos dos modelos atômicos, você dá uma pincelada para os alunos do 9º ano. E nós pensamos em fazer diferente. Como os meninos estavam estudando por meio da apostila, aí nós trabalhamos o ensino híbrido sala de aula invertida com eles, né? Nós ensinamos eles a mexer no Meet, no caso, entrar na reunião e participar. E aí a gente, assim, criou o grupo no WhatsApp, né? E disponibilizava o material para eles, porque por mais que eles não estivessem estudando de maneira presencial, mas o ensino e a aprendizagem, ele tem essa vantagem da gente poder inovar, construir e reconstruir a todo momento. E foi isso que nós tentamos fazer. Aí nós implantamos, né, no caso, essa metodologia ensino híbrido sala de aula invertida, naquela pegada assim das metodologias ativas, né? E trabalhamos com eles. E o resultado ele foi muito satisfatório, porque a interação, como eles estavam só nas apostilas e tiveram a oportunidade, né, de interagir, foi maravilhoso, sabe? Foi sensacional, porque assim, foi a primeira. No caso, eles não estavam com aquela coisa já como lá no ensino médio, que eles já estavam habituados. Os meninos do 9º ano foi o primeiro contato, então eu fui muito privilegiada, porque eles participaram de uma maneira muito assim, satisfatória. Eles perguntavam, indagavam, e aí assim, instalaram a simulação e queriam assim, aquela coisa da investigação. Então foi muito satisfatório. Os meninos do ensino médio, eles participaram, mas aí já tiveram uma certa dificuldade pelo fato deles estarem trabalhando. Aí quando nós voltamos de maneira presencial, eu coloquei o produto educacional, né, de maneira presencial, e também foi muito satisfatório. No caso, eu só apliquei com meus alunos do 9º ano. Eu trabalhei aquela questão dos modelos atômicos, da estrutura da matéria, né? Quando foi para tratar do modelo atômico de Bohr, aí a gente utilizou a simulação computacional RADMAT, que foi a que eu desenvolvi no produto educacional, junto com o meu orientador, né? E o rapaz que também auxiliou na montagem da simulação, né? Na programação. E assim, você percebe o índice de aprendizagem do aluno, porque quando você começa a indagar, que a metodologia ativa, ela faz isso. Ela permite que o aluno deixe de ser só o ouvinte.
na metodologia ativa, né, ele passa a ser o protagonista. E foi isso que eu percebi na utilização, porque quando você dividia eles, para eles realizar a atividade na sala de aula, que eles, no caso, faziam a atividade, aí ele explicando para o outro, mas isso aconteceu por causa que ele recebeu determinada energia ou foto, e aí, no caso, não é toda frequência que faz ele mudar de nível. Era muito interessante, sabe? A maneira como eles interagiam e o colega explicava para o outro colega. Então, assim, eu vejo que o produto educacional, eu posso utilizar ele ano a ano, né? E levar uma coisa assim, uma metodologia, uma prática diferente para os meus alunos. Porque, assim, o ensino tradicional, ele não é um problema. Mas aí eu posso complementar. E eu vi que a simulação, né, no caso, ela foi criada no produto educacional, ela favorece muito na prática, no caso do meu trabalho com meus alunos do 9º ano. E é muito legal você mostrar para ele, isso aqui é um elétron, isso aqui onde fica o núcleo, a eletrosfera. Você fala para ele, mas você demonstra, e sempre deixando, assim, ressaltando que aquilo não é uma representação assim, não é um fenômeno da natureza, é uma representação do que seria. Para você mostrar esse universo para o aluno que a física tem de atraente para ele, sabe? E também, assim, aquela relação entre a física e a química, abordar de uma forma diferente. Bem, acho que era isso. Muito interessante. Então, você tem um produto, né, que você realmente está utilizando na prática, né, utiliza no seu dia a dia da sala de aula. Pelo que você descreve, é um produto que realmente tem uma boa aceitação por parte dos alunos, e ele ainda consegue, de alguma forma, dialogar, né, com outras disciplinas, por exemplo, como você disse agora no finalzinho aí, com a química, não é isso? Uhum. Então, essa é a ideia, sabe, Luciana? Essa é a ideia do mestrado, é fazer com que o professor saia do mestrado com conhecimento físico, né, mais forte, né, com que ele saiba física de verdade, e que também ele tem essa habilidade de fazer a transposição didática. Ele tem essa condição de criar um produto educacional que possa ser utilizado, que possa ser construído por outros colegas, e que esses outros colegas também possam usufruir desse produto, né? Então, acho que você está no caminho certo, né? O seu produto realmente é muito interessante. E parabéns, né? Parabéns pelo seu trabalho. Luciana, eu gostaria, se você pudesse contar aqui para a gente, né? Quais foram as principais mudanças que você percebeu em você, em sua atividade docente, tá certo? Ao longo do mestrado, né? E pós-mestrado. Porque quando você entrou, você deveria ter algumas expectativas, né? E aí, o que foi que aconteceu? Essas expectativas, elas foram se confirmando, você foi mudando a sua prática docente. Quer dizer, existe uma Luciana antes do mestrado, professor, e uma Luciana depois do mestrado? Fala um pouco disso aí para a gente. Sim, com certeza. Eu posso dizer que eu mudei da água para o vinho, porque, assim, eu tenho muito a agradecer, sabe, o programa do mestrado, porque antes, meio que a gente não tem, assim, uma dimensão, assim, do universo que você pode mudar na sua perspectiva enquanto professor, porque antes do mestrado eu me sentia um tanto limitada. Depois do mestrado, eu posso dizer, assim, que eu ganhei muito, e os meus alunos, porque ensinar na educação básica não existe uma receita. Às vezes você está trabalhando uma metodologia e ela funciona com uma turma e com a outra turma não. E depois da pandemia, o que eu percebi é que ela pode funcionar numa mesma turma, metade com a quantidade de aluno e a outra metade não. E no mestrado, assim, eu conheci o trabalho, assim, do professor Moreira com relação às práticas pedagógicas. Sabe, eu vejo que os trabalhos do professor Moreira deveria, assim, ser obrigatório na graduação, porque na graduação eu não conhecia o trabalho dele, e eu posso dizer que eu me sinto privilegiada por conhecer, porque conhecer o trabalho dele com relação
a aprendizagem significativa mudou o meu jeito de trabalhar na sala de aula. Porque antes você trabalhava, mas assim, você levar em consideração o que o aluno traz de casa e, no caso, fazer as repetições do assunto, você trabalha o assunto com o aluno, aí depois você, através dos mapas mentais e conceituais que eu fiquei conhecendo, né, através do trabalho dele, das publicações dele, eu vi que melhora o aprendizado do aluno, e quando o aluno vai para a série seguinte, você vê que ocorreu a aprendizagem, porque você trabalhou o assunto, né, e depois você fez aquela revisão com ele. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza que mudou muito, e eu tenho muito a agradecer, sabe? Eu fui uma das alunas que, no caso, eu recebi a bolsa, e eu pude, assim, comprar um material, comprei muitos livros, no caso, a respeito que ele discorria dos assuntos, né? E, assim, comprei o computador para melhorar, no sentido, assim, de levar um material melhor para o estudante. Então, assim, lá no mestrado, eu aprendi muito. Você vai com uma mentalidade, mas quando você chega lá, meio que abre um leque de opções. O meu objetivo era fazer um produto educacional. Primeiro, eu queria fazer uma coisa sobre experimentos, alguma sequência didática ligada a experimentos. Tá, aí eu comecei a investigando com relação à programação, mexer no Blender. Então, aí a gente fez uma simulação computacional, sabe? E mudou a minha visão, porque, assim, se você tem interesse, dá para construir. E com relação, assim, à construção do processo de ensino e aprendizagem, eu vejo que o mestrado, ele acrescenta muito para a gente, enquanto, assim, na formação, porque quando você vai vivenciando com os professores, né, que, no caso, assim, eles recebem a gente de uma maneira meio que a gente chega assustado lá, com medo, porque, assim, a gente não tem essa bagagem. E aí, quando você chega lá, você vai adquirindo a bagagem, aí eles recebem a gente, aí a coordenação também nos recebeu muito bem, ele nos acolheu, né, assim, de uma maneira muito agradável. E aí foi aquela coisa, assim, fluindo. E, assim, então, o que eu tenho a dizer é que eu agradeço muito, e eu espero poder fazer atividades, né, continuar com as minhas atividades e poder fazer publicações para demonstrar, assim, que o mestrado, ele acrescenta muito. Com certeza, ele foi, assim, algo pensado para melhorar, e ele tem melhorado. E assim, eu posso dizer que é muito legal estar dando essa entrevista, porque você pode falar que o mestrado, ele realmente, ele muda a perspectiva da gente enquanto professor. Quando você entra lá com uma ideia, mas quando você sai transformado. E eu posso dizer que eu saí e agradeço muito, de verdade. É muito bom ouvir isso. O professor Nelson tem até uma brincadeira que ele disse que a gente no mestrado encontrou Jesus, né? Então você Com também certeza. é uma das professoras que faz parte aí da nossa igreja. Com certeza. Ele, com a gamificação dele, eu tenho vontade de fazer um trabalho Muito bom, para apresentar. muito bom. Luciana, a gente já está finalizando aqui. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho das suas perspectivas, assim. O que a Luciana Barros pensa em fazer agora, nos próximos anos ou nos próximos meses? O que você está pensando em fazer em termos de ensino de física? Bem, com relação, eu gostaria muito de fazer o doutorado, né? Assim, para com certeza acrescentar, melhorar mais enquanto docente, né? E com relação à minha perspectiva para o futuro, eu gostaria de, no caso, sempre levar essa metodologia com meus alunos, como, por exemplo, nós fomos contemplados, né, com uma aluna bolsista, né? E assim, outros alunos ganharam medalhas na Olimpíada de Astronomia. Eu gostaria muito, assim, de buscar aprender mais e transmitir isso para os meus alunos, para que, assim, a gente tenha alunos que desperte o interesse para a física. Eu tenho um aluno que gosta muito da física, ele diz que está encantado com a física. Eu gostaria de ouvir mais deles que gosta da física, porque a física geralmente é a disciplina que os alunos temem, né?
Então, eu gostaria de levar sempre metodologias que atraísse o meu aluno a, a, a estudar para fazer uma Olimpíada, ganhar uma medalha ou ganhar uma bolsa de iniciação científica, né? Igual assim o que nós conseguimos esse ano. Então, assim, levar e demonstrar a importância do ensino de física, porque a física ela vem contribuindo para que nós assim, tivéssemos vários avanços tecnológicos e então, assim, mostrar que essa física não é só conta, sabe? Que a física, ela é atraente e que eu, assim, da mesma forma que eu gosto, eu gostaria que os meus alunos, sabe, gostassem da física, né? Eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer aqui a professora Luciana Barros, tá certo? Gostaria de pedir também aos nossos amigos aí, internautas, que se inscrevam no canal, né? Que deem lá o nosso joinha, façam comentários, tá certo? Curtam o vídeo, indiquem para os amigos, porque é através desse tipo de divulgação que a gente vai chegar cada vez mais longe, né? A gente vai conseguir atingir cada vez mais pessoas, tá certo? Luciana, muito obrigado. E Eu que agradeço. eu espero que você consiga atingir todos os seus objetivos, certo? Certo, muito obrigada. Gratidão, viu? Obrigado.